físico, biológico e químico. Vamos dar exemplo aí e falar um pouquinho de cada um rapidamente. Então, temos o controle preventivo, prevenção, pré. Então, antes. Vamos deixar isso claro. Então, temos aí algumas práticas, né, como a limpeza rigorosa de implementos e maquinário e o uso de sementes certificadas. Essa limpeza de implementos também se dá aí aos cuidados com o tipo de muda que você vai adquirir, sementes, enfim. Pode ser que em algum desses casos, como os implementos, possa ali permanecer sementes, por exemplo, de uma planta invasora. Então, esse cuidado inicial antes do plantio, por exemplo, é essencial, seria o controle preventivo, né, de prevenção, anteriormente ao plantio. Temos o controle cultural, que consiste na escolha de espécies adaptadas à região do plantio, escolha da época do plantio, densidade, espaçamento entre as plantas, rotação de cultura, dentre outras. Entre as associações de estratégia, temos o plantio direto, com base de formação de uma massa de cobertura no solo, né? Então, nessa imagem aqui abaixo, temos aqui um plantio direto. Essa cobertura do solo impede que as plantas invasoras se desenvolvam, porque vão estar ali abafadas, não vão estar recebendo luz solar, ou até mesmo quantidade de água suficiente para se desenvolver, né? Então, também temos aí a rotação de cultura, né? É importantíssimo, porque às vezes as plantas invasoras são prejudiciais a uma cultura em si, então você não mantendo aquele constante ciclo da mesma cultura, você modifica aquelas culturas, consegue quebrar um pouco o ciclo das plantas invasoras, né? E a escolha de época de plantio de espécies, basicamente de espécies que sejam mais aí, tenham apresentado cientificamente uma resistência melhor, um desenvolvimento melhor mesmo com infestação de plantas daninhas, e a época de plantio para você não pegar esse desenvolvimento 100% dessas plantas invasoras. Temos também o controle físico, né? Pode ser realizado por meio da solarização do solo. Isso basicamente é deixar o solo exposto ao sol, né? Muitas vezes se utilizam alguns plásticos transparentes, como nessa imagem aqui abaixo, que criam um efeito estufa, né? E fazem com que essas plantas não se desenvolvam, né? Então, você abafa aquelas plantas, você não tem entrada de água, o calor, né? A temperatura é alta ali, né? Então faz com que essas plantas não se desenvolvam, essas sementes não germinem. Também tem inundação aqui ao lado, né? Que é também uma prática não é tanto utilizada, mas é comum em algumas regiões do Brasil. Também temos o uso do fogo, não é muito recomendado, mas ainda se utiliza também em alguns casos, né? O uso do fogo no sentido literal, o fogo acaba queimando essas plantas. Enfim, essas partes da inundação também são chamadas de tabuleiros ou quadros, né? São os quadros de inundação. Eu vou falar um pouco mais para frente, uma característica desses quadros. Temos o controle químico, né? Geralmente é o mais utilizado no Brasil. Ele é feito com uso de defensivos, mais especificamente de herbicidas. Obviamente, herbicidas relacionados a plantas. É de fundamental importância ter um conhecimento sobre a dinâmica dos herbicidas e seus diferentes mecanismos de ação, né, na planta invasora. Esse tipo de controle é um pouco mais exige um pouco mais financeiramente, por vezes, em alguns casos, e tem um lado negativo, todos os outros têm também, mas esse tem um lado negativo muito conhecido por nós, que é a criação de resistência dessas plantas invasoras. Quando você utiliza um herbicida, por vezes ele tem uma efetividade considerável, porém algumas plantas sobreviventes acabam criando uma resistência, né? Então, depois elas se proliferam e essas sementes que elas proliferam também já nascem, já germinam aí com uma certa resistência. Esse é um problema aí mais sério desse uso do controle químico, né? Então nós temos aí uma classificação desses produtos químicos entre pouco tóxico, medianamente tóxico, altamente tóxico e extremamente tóxico. São representados aí pela coloração, né? Essa coloração, essa faixa colorida está presente nas embalagens. É só vocês olharem nas embalagens desses herbicidas e vocês notarem a toxidez desses respectivos herbicidas, né? Então, quanto maior a toxicidade,
está relacionado aqui a uma dose letal, né? Então, quanto menos de quantidade de produto, e essa dose é letal, ele é mais tóxico. Ou seja, precisa-se de uma quantidade maior para ser letal no ser humano da faixa verde. Na faixa azul precisa um pouco menos, na amarela um pouco menos e na vermelha bem pouco, né, para ser letal ao ser humano. Então, representa basicamente a dose letal ao ser humano, essas faixas coloridas. Também temos aí quanto à aplicação e o mecanismo de ação, também bastante interessante, né? Com relação à forma de aplicação e o mecanismo de ação, os herbicidas são classificados em aplicados ao solo, né? Eles se movem das raízes para as folhas, ou seja, são translocados via xilema, vocês sabem, né? Os vasos condutores, então da folha vai para toda a planta. Que geralmente está no solo, são absorvidos com os nutrientes também, pela interceptação radicular, pela difusão, pelo fluxo de massa. Isso aí é matéria para a próxima aula, mas basicamente tem esse mecanismo e essa ação. Aplicados na folha, né, em contato, reagem rapidamente no ponto de contato e não se movem nos sistemas internos das plantas, né, não são translocados pelos vasos, né, é basicamente o contato mesmo. Então aqui você tem que ter uma aplicação mais efetiva, né, uma aplicação mais tecnológica para que caia direto na planta. E tem os aplicados às folhas que são sistêmicos, né, eles chegam na folha, mas eles se deslocam ali, neste caso, pelo floema, via floema, pelo vaso condutor. Então, nós temos esses três tipos aí de mecanismos de ação. E temos também o controle biológico. No caso das plantas invasoras, esse controle não é bastante utilizado, não tem bastante na literatura, mas aqui eu vou citar alguns casos, como o uso de fungos, bactérias, vírus, insetos, aves e peixes. Peixes, realmente, peixes também são utilizados. Lembra da inundação aqui, ó? Em alguns casos, tem essa inundação, principalmente no arroz, né, bastante utilizado, arroz inundado. Em alguns casos, são colocados aí peixes para que façam esse controle, não só de pragas, mas também de algumas plantas invasoras. E também o controle mecânico, por fim, né, é feito por meio de arranque manual. Você pode fazer o controle mecânico de forma manual, aí, com a ranquil, você pode utilizar a enxada, como nessa imagem que nós vemos, você pode usar aí também o enxadão, muitas vezes em pequenas propriedades, em pequenas produções, você acaba utilizando dessa forma manual mais mesmo, né? E também você tem aí uma ranquil mecanizada, né, com enxada portativa e tudo mais. Então, esse seria basicamente o controle mecânico. Então, eu agradeço a atenção de todos e até a próxima aula.